tudo bom com você? Já tô aqui, voltei a fazer mais um vídeo, que hoje eu tirei o dia para gravar vídeos e trazer muito conteúdo aqui para vocês. E tem um conteúdo, assim, geralmente eu gosto muito de trazer alguns conceitos de algumas patologias para a gente conseguir identificar através dos comportamentos dos nossos filhos, né? E buscar ajuda, buscar apoio para sanar algumas questões e fazer o acompanhamento caso seja necessário. E eu gosto muito de associar com filmes, com comportamentos que possam facilitar a identificação. Você já assistiu o filme Cisne Negro? Ó, vou colocar a foto aqui. Esse filme, ele conta a história de uma bailarina que passa a ser a bailarina principal dessa encenação do Cisne Negro. E durante o filme ela tem vários comportamentos confusos, algumas visões, alguns comportamentos estranhos. E no final do filme é trágico, né? Mas você sabia que essa personagem ela tem esquizofrenia? Pois é. A esquizofrenia ela é uma patologia cerebral, uma patologia muito séria e que ela precisa que a gente esteja muito atento para identificar alguns sinais. Né? A patologia da esquizofrenia, ela traz alguns comportamentos muito típicos e específicos. Delírios, alucinações, a pessoa começa a escutar vozes, vivencia algumas situações do tipo que ela se sente perseguida, se sente injustiçada, sendo que nenhuma dessas situações realmente estejam acontecendo, mas ela fantasia tudo isso. E ela não faz isso de forma intencional. São algumas funções cerebrais que fazem com que ela tenha esses comportamentos e essas reações. A esquizofrenia é uma patologia que não tem cura, então ela precisa de um acompanhamento em algumas situações com acompanhamento medicamentoso e em todas as situações com acompanhamento psicoterápico. Então ela precisa de um profissional da psicologia acompanhando, um psiquiatra, às vezes até um neurologista, porque dependendo do nível da esquizofrenia, ela pode desenvolver inclusive algumas dificuldades na oralidade. Então ela fala as palavras meio enroladas, as pessoas não conseguem entender. Mas a gente precisa estar atento a alguns pontos. Existem outras situações, outros diagnósticos que podem ser confundidos. Então, por exemplo, uma criança ou um adolescente que tem histórico ou que já foi laudado com autismo, ela precisa ter uma observação de recorrência de alguns comportamentos. Para haver o diagnóstico correto de esquizofrenia, a pessoa precisa passar por um acompanhamento de no mínimo 6 meses para identificar a frequência desses comportamentos. Então, se é uma criança ou um adolescente com autismo, essa frequência precisa ser maior, porque o autista ele tem, dependendo também do nível do autismo, ele tem algumas dificuldades na oralidade, né, alguns comportamentos e algumas percepções diferentes. Então, pode haver a esquizofrenia associada ao autismo? Pode, mas precisa ser feito um acompanhamento muito atencioso, muito específico para fazer essa identificação. Eu tô aqui com o meu livro, eu amo esse livro, ó. É um livro de psicopatologias e eu quero trazer aqui para você duas observações muito importantes. Qual é a diferença de esquizofrenia e delírio, né? Porque dentro do comportamento esquizofrênico existem alucinações, né? Então é diferente, olha só. Esquizofrenia, transtorno com uma variedade de sintomas envolvendo distúrbios no conteúdo e na forma do pensamento, na percepção do afeto, no sentido do self. Self é o seu interior, né?
na motivação, no comportamento, no funcionamento interpessoal. Então, essa pessoa ela tem uma dificuldade de relacionamento, ela tem uma dificuldade na oralidade, o comportamento dela é difuso, né? Os pensamentos dela são, às vezes, obsessivos, são comportamentos com sensação de estar sendo perseguido, de ouvir vozes, de ver pessoas, né? Então, tudo isso a gente precisa tomar muito cuidado na observação. Delírio, crença falsa, profundamente arraigada e não compatível com a inteligência ou herança cultural do cliente. Então, o delírio é quando você tem pensamentos que são pensamentos meio que devaneando, assim, né? Eles não estão associados à história desse paciente. A esquizofrenia, ela está relacionada também ao comportamento de hereditariedade, né? Existe uma possibilidade maior de desenvolvimento caso haja casos de esquizofrenia na família. Débora, e agora, meu Deus, comecei a identificar esses comportamentos, já começou o coração palpitar aqui, o que que eu faço? Primeiro ponto, se acalma. Toma um copo d'água, né? Porque não é assim, não é no desespero que você vai solucionar nada. Primeiro ponto, você vai buscar um acompanhamento psicoterápico para o seu filho, para o seu adolescente, sua criança, para que de fato esse profissional consiga identificar e trazer um diagnóstico. O psicólogo, ele vai te direcionar, olha, o seu filho precisa de um acompanhamento de um neurologista, de um psiquiatra ou de um psicólogo específico em fazer testes, né? Existem testes psicológicos, neuropsicológicos, que fazem essa identificação de várias patologias. Então, o primeiro passo, você vai buscar um psicólogo que você conheça, pesquise, gente, quem é esse profissional, se ele é especialista nessa área, né? Então, busque um profissional qualificado para te auxiliar e auxiliar o processo de apoio aos seus filhos. E ele é que vai direcionar para você quais serão os próximos passos. A ideia desse vídeo aqui não é fazer nenhum tipo de de laudo ou de trazer nenhum tipo de desespero para você, pelo contrário. A minha ideia é trazer clareza, trazer informação. Então, quando eu falo de patologias aqui no meu perfil, eu quero trazer para você algumas elucidações, algumas clarezas para que você identifique comportamentos e busque apoio adequado para os seus filhos. Os nossos filhos, eles são condicionados ao que nós oferecemos. Se nós deixamos de lado, se a gente não olha, se a gente não observa, eles vão seguindo o caminho deles. E aí, de repente, quando você se dá conta, pode ser tarde demais. Então, a minha ideia é trazer conteúdo para você, para que você haja rápido, busque auxílio e busque apoio para descobrir se os comportamentos dos seus filhos estão relacionados à patologia ou se de repente tá relacionado à fase de vida deles mesmo. Porque às vezes a gente pode se assustar com alguns comportamentos. Por quê? Porque a gente faz comparação, porque a gente compara os nossos filhos com outras crianças, com outros adolescentes, e cada um é cada um. Certo? Então, compartilha esse vídeo aí com outras mamães, com outras pessoas, que você pode ajudar, auxiliar aí no desenvolvimento, a sanar algumas dores, a orientar outras mamães em relação a patologias. Então, hoje a gente falou aqui sobre esquizofrenia. E se você quiser, comenta aqui embaixo, esse vídeo foi interessante, foi importante para você? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.